boa tarde. A nossa aula 10, hoje dia 4 de dezembro, né? Estamos no terceiro bimestre já. Vamos fazer a tarefa 4 hoje do terceiro bimestre, classe de espanhol, terceiro ano de redes, né? Unidad 6, la lectura en el día a día, género textual, noticia, el concepto de identidad, sujeto, indivíduo e sociedade. Também um pouco da gramática do pretérito perfeito simples, né? Pretérito perfeito simples em espanhol, que é chamado também de pretérito indefinido. E também um pouco de preposições, que vamos estudar hoje. Tá? A tarefa já está lá na plataforma. Vocês vão abrir o questionário e responder 10 questões. Então, aqui, o conceito de notícia, né? Notícia é um gênero textual que tem como objetivo informar hechos del día a día relevantes para la sociedad. Así, podemos decir que la noticia tiene la función social de relatar, de escribir de forma breve y objetiva hechos reales, verdaderos e importantes que huyen del ordinario. Ordinário quer dizer cotidiano, né? Que fugem do cotidiano, de la normalidad cotidiana. Es un relato relativamente corto y objetivo, escrito en tercera persona, o sea, primera persona yo, segunda persona tú e terceira persona ele ou você. Tá? Então é escrito em terceira pessoa, no singular, em que o narrador ele é observador e cuenta los hechos. El tipo de lenguaje usado é formal. Então, a linguagem da notícia é uma linguagem formal, tá? Com sua função referencial denotativa, ok? Função da linguagem, função referencial, aquela função que tem a característica de informar, tá? É a função da notícia. E aqui do lado eu coloco uma notícia de televisão, né, que se chama noticiero, a notícia televisiva, né? E do lado direito aqui nós vemos a notícia em periódico, né? A notícia em jornal, tá? Periódico El País, né? E aqui a chamada aqui da notícia, a manchete diz: "El Tribunal Valenciano defiende que se investigue la financiación del PP", tá? Em Madrid. Aí aqui passamos um pouco do estudo da filosofia, né? Que vocês vão precisar de ter conhecimento sobre filosofia, sociologia, né? Na prova do Enem. Então eu trouxe um pouco disso aí, incluindo a filosofia, tendo como código a língua espanhola. Então, identidade, o conceito de identidade, sujeto, indivíduo e sociedade. É muito importante ter esse conceito, né? Conhecer o conceito de identidade, sujeto, indivíduo e sociedade. Subjetividade aqui. A subjetividade vem do sujeito, vem do seu interior, né? Identidade profissional, estável, crescente, conceito de profissão, né? Representação social, aí aqui um lado social, necessidade profissional, instável, flutuante, conceito de trabalho. Você tem que ter uma noção disso aí, como funciona isso na sociedade, como vocês vão ser inseridos na sociedade, então, inserido das classes, né, de estudantes que almejam um futuro, né, através dos estudos, né. Próximo ano, se Deus quiser, vocês estão na universidade
vocês vão ter uma noção bem maior sobre a subjetividade social, né, e representação social. Então, aqui, independentemente do curso que vocês vão entrar, vocês têm que ter uma ideologia, né? Uma ideologia. O que é uma ideologia? Para autores que utilizam o termo sob uma concepção crítica, ideologia pode ser considerado um instrumento de dominação que age por meio de convencimento. Então, todos nós temos um espírito de ideologia, de ideia dentro de nós, espírito de convencer, né? E também de não ser convencido, né? Indivíduo e sociedade. Do ponto de vista das ciências sociais, o indivíduo é parte formadora de uma sociedade. Esta, por sua vez, é constituída a partir del conjunto de todas as relações sociais que os indivíduos mantêm entre si. Então, o indivíduo é cada ser da sociedade. Tá? É um ser. Nós somos todos indivíduos na sociedade, mas a partir do indivíduo, ele se torna um sujeito, né? E vamos ver o conceito de sujeito mais adiante. Assim como os indivíduos são responsáveis para formar a sociedade também atual diretamente atua, né? Também atua diretamente na formação do indivíduo, visto que este, desde que nace, debe aprender a seguir las reglas y conductas morales que son dictadas por el ambiente social que habita. Entre algunos de los principales teóricos conocidos por estudiar la relación entre individuos y la sociedad están Emily Durkheim, tá? Que nasceu em 1858 e morreu em 1917. Max Weber, alemão, né? Nasceu em 1864, morreu em 1920. E Karl Marx, o socialista Karl Marx, 1818, 1882. Vocês devem ouvir, né? Devem ouvir falar desses autores. Né? Então, aqui conceitos filosóficos de indivíduo e sujeito. Sujeito, ¿qué es un sujeto? Es un ser que tiene una conciencia y experiencias únicas o una entidad que tiene un relacionamiento como otra entidad, con otra entidad que existe fuera de sí mismo, llamado de objeto. ¿No? Un sujeto es un observador y un objeto es una cosa observada. Este concepto es especialmente importante en la filosofía continental, donde el sujeto es un término central de los debates sobre la autonomía humana y de la naturaleza del yo, né, do eu, o eu individual, né, del yo ou de mi ser. La nítida distinción entre sujeto y objeto corresponde a distinción en la filosofía de René Descartes entre el pensamiento y la extensión. Descartes acreditaba que el pensamiento, o sea, la subjetividad, era la esencia de la mente y que la extensión, la ocupação de espaço, né? Extensão quer dizer a ocupação daquele espaço social, era a essência da matéria. Então, o sujeito é aquele que domina o espaço social, né? Quando você consegue estudar e absorver o que você está estudando, você já se transforma no sujeito, porque você domina aquilo que você está estudando, aquele ambiente escolar. Né? Na modernidade tradicional,
moderna tradición continental que puede afirmarse que originóse con Descartes, né? René Descartes, un matemático, un historiador, debate sobre si la naturaleza del sujeto desempeña un papel comparable a los debates sobre la persona distinta dentro la tradición anglo-americana de la filosofia analítica. Então, René Descartes era um matemático e ele falava sobre isso aí. Você se torna um sujeito quando você domina o ambiente em que você está inserido. E aqui nós trazemos um pouco do pretérito indefinido ou pretérito perfeito simple em espanhol. E tem uns marcadores de tempo aqui, ó. Uma vez, ayer, pretérito indefinido, el siglo pasado, el mes pasado. Esse pretérito indefinido, ele describe acciones que sucedieron hace tiempo, né? Acciones passadas em um espaço de tempo, como anteayer, quer dizer, anteontem, aconteceu isso, né? Ayer, la última vez, são os marcadores de tempo que vão aparecer nesse pretérito indefinido. Aqui está, o pretérito indefinido em espanhol, também chamado de pretérito perfeito simple, é um tempo verbal de modo indicativo usado para indicar acciones que já foram concluídas no passado. Então, ações que foram concluídas, que já faz tempo que foram concluídas. Tá? No espanhol, há dois pretéritos que eles definem muito bem essas ações. O pretérito indefinido, que descreve as ações mais antigas, né, que passaram, tempos passados. E o pretérito perfeito composto, que nós vamos estudar posteriormente, ele descreve ações que passaram, mas não faz muito espaço de tempo. Perdão. Então, aqui, por esse motivo, é comum encontrar marcadores temporales que indicam acciones terminadas en el pasado, como ayer, quer dizer ontem, anteayer, anteontem, la semana passada, el mês passado, el ano passado. Esses são os marcadores que vão definir o pretérito, vão dizer que esse pretérito é indefinido, que faz muito tempo que aconteceu. Por exemplo, aqui, ayer nosotros hablamos com o professor sobre a prova. Olha, ontem nós falamos com o professor sobre a prova. Então, foi ontem, né? Vocês sentaram muito cerca do palestrante. Vocês sentaram muito perto do palestrante. Aqui não tem marcador de tempo, mas está dizendo que é um pretérito definido. Uma água. Então, aqui, Pepe bebió mucho en la fiesta de anteayer. Anteayer marca o marcador temporal aqui. Tu viviste toda a vida com sua madre. Você viveu toda a vida com sua mãe. E aqui, eles dijeron que a cena estava muito buena. Dijeron, né? Eles disseram que o jantar estava muito bom. Então, aqui é a conjugação do pretérito indefinido. O verbo está aqui, pretérito indefinido, o verbo hablar, primeira conjugação. Em segunda conjugação, o verbo comer. Terceira conjugação, o verbo ir. Então, aqui, terminação aqui é E, ó, eu hablé, verbo, um verbo hablar é um verbo regular, então ele não muda o radical dele aqui, olha. H-A-B-L. Eu hablé, aqui. Segunda persona, tu hablaste. Terceira persona, ele habló.
usted habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis y ellos hablaron, ustedes hablaram. E a terminação aqui, no verbo. Então, eu estava explicando aqui na parte do pretérito indefinido, né? Então, aqui, verbo de segunda conjugação, terminado em ER. Então, comer, não? Eu comi, tu comiste, ele comeu, usted, ele, ella, usted, comeu, né? Então, com acento no U aqui, ó. Nosotros comimos, vosotros comisteis, y ellos comieron, ustedes comieron. Tercera persona de plural. Aquí verbos terminados en IR, como vivir. Yo viví, tú viviste, él vivió. Nosotros vivimos, ¿no? Vosotros vivisteis, y ellos vivieron, ustedes vivieron. Olha, então aqui, o pretérito indefinido. É como se fosse o pretérito perfeito para nós, né? Então aqui, verbos regulares, pretérito indefinido, modo indicativo. Então, verbos regulares, eles não cambiam, né, o radical, não muda o radical. Tanto que quando eu coloco isso aqui na tarefa, eu coloco sempre lá embaixo, eu coloco essa tabela para vocês conjugarem os verbos, tá? Basta que vocês acessem a parte de baixo da tarefa, que estão os verbos da forma como são conjugados. Tá? Verbo cantar, yo, a terminação e, ó, yo canté, tu cantaste, ele, você cantou. Nosotros cantamos, vosotros cantasteis, y ellos cantaron. Verbo vender, ¿no? Segunda conjugación. Yo vendí, tú vendiste, él vendió. Nosotros vendimos, vosotros vendisteis, y ellos vendieron. Tercera conjugación, vivir. Yo viví, tú viviste, él vivió. Nosotros vivimos, vosotros vivisteis, y ellos vivieron. Vamos ahora al estudio de las preposiciones. Las preposiciones son palabras invariables que sirven de nexo entre las diferentes partes de una oración e introducen complementos. Las preposiciones en general son, así como en portugués, a, ante, bajo, cabe, com, contra, de, desde, durante, em, entre, hacia, quer dizer até, né? Porém esse hacia é quando está em movimento, por exemplo, vou hacia o centro, vou até o centro, né? Está em movimento. E esse hasta com H é até também, mas indica um fixo, um lugar fixo. De 1 até 5, por exemplo, hasta 5, porque está indicando o final. Mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus e via. Um detalhe para esse tras aqui, que tem uma questão para vocês lá sobre preposição, que traz essa preposição, que traz, né? Tras, por exemplo, tras a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, após a Segunda Guerra Mundial, tá bom, gente? Esse tras quer dizer após, tá? Ou depois. Versos y vía, ¿no? Además de las preposiciones en, existen las locuciones preposicionales, as locuções prepositivas, né? Depois de, cerca de, né? Perto de, que são agrupações de palavras que juntas funcionam gramaticalmente como uma preposição. Ejemplos: tras terminar su trabajo, Pedro fue a la panadería.
Então, aqui, ó, depois de, né, ó, depois de, tem o mesmo sentido de trás, né? Diferente dessa palavra em português, trás. Atrás, por exemplo, significa outra coisa. Né? Então, aqui, tras terminar seu trabalho, Pedro foi à la panaderia. Depois de terminar o trabalho, Pedro foi à padaria. Ella vive cerca de Málaga. Então, ela mora perto de Málaga. Cerca significa perto. Sérgio trabalhou ayer, né? O marcador de tempo ayer, um pretérito indefinido aqui, ó. Sérgio, ele trabalhou ayer de 8 a 16 horas. Después del trabajo, fue a casa. Delante de la puerta, se dio cuenta, aquí dio do verbo dar, né? Se dio cuenta de que se olvidó las llaves en el trabajo. Se olvidó, o verbo também no pretérito indefinido. Né? Para poder entrar dentro de la casa, tuvo que buscar la copia de las llaves para estar que está escondida debajo de la maceta. Maceta quer dizer o jarro de flores. Encima de la puerta, detrás de la casa. Então, estão marcadas aqui as preposições e os verbos estão em negrito, os verbos em pretérito indefinido. Menos mal que as chaves estavam ali. Assim, Sérgio logrou quer dizer conseguiu, né, entrar a sua casa. E aqui termina a classe de hoje. Gracias.